Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Já vou pedindo desculpa aí que eu tô com a cara meio Bob Esponja, calça quadrada. Fiz um implante, pessoal. Na verdade eu fiz 2 implantes dentários, tá? E já tava juntando essa grana aí já tem um tempo. Pobre é assim, né? Faz as coisas aos poucos, né? 2 dentes eu tinha perdido e acabei não cuidando. E acabei agora tendo condições e juntando uma grana para poder fazer esse implante. E eu nasci sem, né? Incrível, né? Eu nasci sem um dente muito importante e um da frente aqui, tá? Eu tô até usando um dente provisório, né? E eu queria falar um pouquinho como é que foi esse procedimento, o que aconteceu, que você tem que tomar cuidado, mostrar algumas fotos aqui que eu acabei conseguindo aqui para vocês. E vamos lá. E deixar aqui algumas dicas para vocês também, como é que é o procedimento, se dói, se não dói, vou falar de tudo, então vem comigo. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que o procedimento é bem tranquilo, tá? A gente coloca na cabeça que é muito difícil, complicado, não é, é bem sossegado, né? Aqui tá mostrando para vocês o osso ele é bem esponjoso e ele não é difícil furar, tá? Eu achava que ele era bem difícil, não, mas é rapidão, 3 toquezinhos já furou o osso já, tá? Aí você coloca esse parafuso aqui ao longo do sistema aqui, tá? Você coloca esse parafuso e esse parafuso vai se fixar, né, na sua massa óssea e depois você tem um pino e depois vem a prótese aqui do dente, tá? Muito tranquilo, muito simples. Isso aqui quem me explicou foi o meu dentista, né? Eu não sou dentista, eu vou dar a percepção do usuário, quem fez o implante. Eu tô dando a minha percepção, tá bom? Não sangra, incrível, não sangra, né? Aqui vocês estão vendo outra foto, é bem tranquilo mesmo de fazer e até mesmo as regiões lá no fundo dá para fazer tranquilamente. Você pega ali, puxa ali sua boca ali, coloca, faz tranquilo. Eu vou te contar também como é que foi, a anestesia, contar tudo para vocês, tá? E o parafuso é fixado e depois você fica com ele durante um certo tempo, tá? Quase não sangra, como vocês podem ver aí. Pouquíssimo sangue e depois de você colocar esse pino metálico, você vem e leva alguns pontinhos e essa linha é uma linha bem forte, né, de nylon, se eu não me engano, e você faz com que o implante permita com que o espaço entre seus dentes, né, fiquem legais, né? O que acontece? Quando você não tem um dente, né, você tem um buraco, né, entre um dente e outro, a armação dentária vai se desfazendo, os dentes vão começando a se abrir, porque existe uma força de coesão vetorial entre os dentes que os mantém no lugar. Quando você falta um dente, você perde essa força e o seu dente começa a abrir, tá? E aí começa a ficar todo irregular. E quando eu estiver tirando o aparelho, eu já estou colocando as minhas próteses dentárias, tá? Para ficar com um dente um pouquinho mais harmonioso, tá? Ok? E vou deixar aqui uma figura mostrando para vocês que os dentes implantados ficam idênticos aos dentes originais, você não consegue identificar. A única diferença do dente implantado e o dente original é o seguinte: o dente implantado, você não tem sensibilidade nele, tá? Aí você fala assim, CP é muito bom não sentir dor, nem sempre, tá? Se você não tem dor, é igual a hanseníase, né? Você não sabe se tem alguma coisa errada. Então, quando você faz um canal, por exemplo, você tira esse nervo, né? O que acontece? Você fica sem a dor. E daí, CP não é bom? Não, não é bom. Por quê? Porque se você tá sem dor, e se tiver alguma coisa errada, né? Como é que você vai saber que tem alguma coisa errada? Você tem que fazer check-ups, né? Sei lá, de 6 em 6 meses, fazer revisões no seu dente para saber que tá tudo certo, fazer alguns exames, raio-x, tá? Para não ter cárie, nem outras coisas, tá? O perigo de você não ter a dor é por isso, você pode ter alguma coisa te fazendo mal e você não sabe, tá? Então aqui nós temos aqui, né, mostrando aqui como é que fica bacana, o design é legal, né? Tudo bonitinho, não tem nada a reclamar. Aqui tem um desenho aqui, uma figura que mostra, né, quando você faz o implante, né, faz um furo, coloca o parafuso, a cabecinha desse parafuso vem por cima e o dente, a prótese vem por cima, tá? É muito simples e muito fácil, na verdade, tá, pessoal? É claro que você tem que fazer com um profissional
que tenha experiência. Na minha opinião, experiência é melhor do que formação, tá? Não adianta nada o cara ter PhD, RIGAD, não sei o que, sendo que na prática ele não tem nada. É importante o cara saber manipular. O meu dentista, ele tem muitas horas de treino, então isso faz com que ele seja bem seguro. Ele vai conversando com a gente, me deixa muito calmo. Não, já tô começando a fazer aqui, tá sentindo alguma coisa? Né? Vamos fazer um teste aqui. Aplicou anestesia, eu já falei com ele o seguinte, ó. Eu sou índio, anestesia não funciona em mim não, pode caprichar aí. Aí ele já deu uma dosinha bacana, né, dentro das normas e parâmetros legais, mais uma dose bacana, e aí ele pegou, né, começou a testar se eu tinha sensibilidade, falou assim, ó, tá sentindo dor? Não, tô sentindo não. Então vou começar devagar, vou furar aqui, tá? Tá sentindo alguma coisa? Não, pode sentar o cacete. E aí furando, e até colocou o parafuso, tá? Depois de colocar o parafuso, 20 minutos depois ele terminou o procedimento. E aí eu fiz 3, né, procedimentos, né? Eu fiz, na verdade, 4 procedimentos. Eu fiz um implante aqui na frente de um dente que está faltando. Eu nasci sem ele. E fiz um procedimento aqui atrás, tá? Um em cima e outro embaixo, que são dentes que eu perdi e acabei não tendo condição de fazer. Agora eu tive, né, juntei uma grana e acabei fazendo. Aproveitando falar que eu juntei uma grana, vocês devem estar curiosos qual é o preço, né? O preço varia de cidade para cidade. Não adianta dar o preço da minha cidade, sendo que na sua é diferente, tá? Lembra sempre, o frete faz diferença, tá? Então, por exemplo, eu moro em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Até as coisas chegar de São Paulo aqui, tem um custo. Então, os procedimentos em São Paulo são mais baratos porque as coisas estão lá, tá? Rio de Janeiro, capitais, né? Agora, para chegar no interior é mais caro, tá? Então, aqui na minha cidade, tudo custa 2.000 no mínimo, tá? Então, cada dente meu foi 2.000, porém, eu precisei fazer uma reposição óssea nesse dente de cima. Então, eu precisava de 3 implantes e uma reposição óssea. Tudo R$8.000, 8.000 e um pouquinho, tá? É claro que eu fui juntando dinheiro e fui pagando aos poucos, né? Ninguém paga nada à vista. Então, o valor médio na minha cidade é nessa faixa de 2 a 2.500 por implante. É caro, mas você tem que avaliar o lado do dentista também, tá? O material é caro, né? Você às vezes precisa fazer reparos, então tem que cobrar o valor do reparo. Você pode ter um possível processo, então você tem que olhar tudo, né? Então não adianta nada você fazer um implante barato, às vezes até de graça, e você se arrepender, porque o profissional não era tão bom, não tinha tanta experiência, pode ter retorno, né? Então é melhor você fazer com um profissional mais treinado, né? A chance pode dar erro? Pode, mas a chance de dar erro é menor, tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante dizer. CP, o que é melhor? Fazer implante de um dente ou de 3 de uma vez? Tá? Vou dar a minha opinião. Depende muito de como você é, da sua sensibilidade, se você é um cara ativo ou não, tá? Porque eu vou dizer uma coisa importante para vocês, talvez vocês não saibam. Pessoas que não têm uma atividade tão rotineira, que não divide bem a sua mente, são pessoas, por exemplo, que ficam o dia todo na TV ou que ficam o dia todo na internet, elas vão sentir muito mais dor do que uma pessoa que tem uma vida mais regrada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Depois, se vocês quiserem saber mais sobre dor, eu vou deixar um vídeo que eu explico que a sensibilidade da dor é diferente para cada pessoa, né? Talvez uma pessoa espeta o dedo, ela sente uma dor do tamanho de um caminhão. Outra sente uma dor leve, né? Então a sensibilidade é diferente. Então depende de como você sente a dor, tá? Então, uma dica que eu dou para você evitar a dor, ocupe sua mente 24 horas por dia. Acordou de madrugada, vai fazer alguma coisa útil para fazer. Vai ler um livro, vai fazer um trabalho, vai fazer alguma coisa. Eu, quando acordo 5 horas da manhã, sabe o que eu faço? Eu vou para academia, né? O gato me acordou, teve uma briga dos gatos aí no telhado, eu vou lá para academia, faço minha malhação, já cumpri a tabela, tá? Então isso é importante. A sensibilidade de cada um é diferente. Então por isso eu não posso falar para você, tá? Eu preferi fazer em 2 etapas. Por quê? Um implante foi desse lado, aqui em cima, ó, e o outro implante é desse lado aqui, desses 2 lados aqui, tá? O que acontece? Se eu fizesse todo junto, ia ser difícil. Por quê?
eu preciso mastigar de um lado, né? Ou desse lado ou desse aqui. Então, se eu fiz implantes diferentes, vai ter dificuldade de eu me alimentar, tá? Então, por isso que eu fiz esse implante aqui primeiro, fiquei tranquilo, e fiz esses dois aqui depois, né? Primeiro eu fiz um para perder o medo e os dois eu fiz para encelar o processo. Então, depende de você. A vantagem é, se você faz tudo de uma vez, você não precisa fazer mais. Então, você não vai passar por tudo de novo. A dor, o pós-implante, não vai passar por nada. Já fez uma vez, acabou. Agora, se você faz por etapa, você vai ter que ir fazendo tudo de novo, né? E aí tem que repetir os antibióticos, repetir os remédios, a dor, tudo. Então, tem esses dois lados. Se você faz de uma vez, a reação um pouquinho mais forte, o pós-implante você sentirá um pouquinho mais de dor, porém você fica livre. Agora, se você faz depois faz outro, você vai ter que fazer o pós-implante toda vez que você fizer o negócio, né? E como que é esse pós-implante? Então, tô tendo uns remédios aqui, ó. Tem 4 dias que eu tô sem fazer vídeo durante 4 dias, ainda nem posso fazer, né? Tô aqui de teimoso, né? Aqui os remédios que eu tô tomando, tá? Quais são os remédios que a gente tem que tomar, CP? Então, depois que a anestesia acaba, você começa a sentir dor. É inevitável, tá? Passa ali meia hora, a anestesia paga o efeito, você começa a sentir dor. É claro, mexeu ali no osso seu, mexeu ali na sua gengiva, você vai sentir dor. Então você tem que correr, sair do consultório, já comprar o remedinho. Amigão, quero uma água aí também. Já toma o remedinho, né? Pra aliviar um pouco a dor. O inchaço é normal, eu tô até um pouquinho inchado ainda, tá? O meu quase não inchou, porque eu segui bacana assim o procedimento, inchou um pouquinho, né? Nada que normal. O inchaço é normal, tá? E você vai tomar ali os seus remédios. Eu tô tomando, né, Lisador, remédio muito fácil, tranquilo. Tô tomando Nimesulida, que é um remédio para dor também, para infecção. E tô tomando ali o famoso amoxicilina com clavulanato, com remédio, um antibiótico um pouquinho mais forte, tá? Porque esse antibiótico aqui, ele vai fazer o seguinte: além de evitar as suas infecções, que é muito comum de acontecer, tá? Você tomando um antibiótico já de início, já chega lá né? Eu já cheguei na farmácia, depois de 30 minutos já pedi um antibiótico, já tomei o Lisador para tirar a dor e tirar a infecção, tá? Você vai tomar, no meu caso, como eu fiz 2 implantes, você vai tomar, eu tomei de 8 em 8 horas, né? Eu tomo um antibiótico, tá? Amoxicilina mais clavulanato de 500 gramas mais 125 gramas, 500 gramas de antibiótico mais 125 gramas de clavulanato, tá? Eu tomo ele, tá? Basicamente tem 4 dias que eu tô tomando, tá faltando mais 3 para acabar, bacana, ok? Para evitar a infecção. Além de evitar a infecção, o que o antibiótico faz? O antibiótico, ele te ajuda a não ter rejeição do implante. CP, implante dentário tem rejeição? Sim, baixíssimo, tá? O dentista me explicou que menos de 1% da população tem rejeição ao implante. Menos de 1%, tá? E se você cuidar de todos os procedimentos pós, né, implante, você diminui isso aí para menos de 0,03%, tá? Então é quase impossível de você ter problema ao implantar. Mas se você não tomar os devidos cuidados, né, não tomar as medicações, não tá de repouso é muito importante, não pegue peso, evite falar, né? Eu tô falando agora, nem deveria, né? Mas tem 4 dias já que eu fiz o procedimento, tá? Então, evite falar, evite pegar peso, evite, né, andar, tenha repouso, fique em repouso, tá? Você pode ficar no computador, pode ler, pode estudar, pode jogar videogame, pode fazer o que você quiser. Só repouso, tá? Com repouso. Sempre descansando e tal, para que melhore a chance do seu sucesso do implante. Bacana? CP, dor. Tem dor? Então, dor, ela está relacionada com os medicamentos. A dor, ela existe no primeiro dia que você fez o implante, 2 horas depois começa a doer, tá? Você vai lá e toma um Nimesulida, um Lisador,
já reduz bastante, quase você não sente dor. E ocupa sua mente, porque enganar a mente é o segredo para não ter dor. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição. Tá bom. Depois que ele faz o implante, ele dá uns nozinhos ali. E esse ponto que ele dá é com tipo um fio de cirurgia, né? Um fio de nalho, fio bem grosso. E aí ficam as pontinhas. Essa pontinha incomodou um pouquinho, pelo menos 2 dias. Ela ficava raspando na minha língua, tá? E também o ferrinho, como é um corpo estranho, ele começa a doer um pouquinho até a gente acostumar com ele naquela posição ali, tá? E aí você toma o remédio e depois de uns 14 dias você volta para tirar os pontos. E aí, se tudo dá certo, fiz o raio-x, tá de boa, né? É só essa primeira semana que tem esse pitizinho aí, esse pequeno problema. Depois você fica de boa, tá? O meu primeiro implante já tem quase 2 meses que eu fiz. Tá show de bola, já tá até no ponto de colocar o dente, né? Porque o implante que ele fez é um implante rápido, mas só que eu preferi demorar um pouco mais por causa do aparelho, né? Pra ver como é que o aparelho vai ficar, tá? Mas eu poderia colocar um implante de 1 mês se eu quisesse, né? Então você tem que esperar esse tempo aí, né? Pra você esperar o seu organismo se adaptar com aquele parafuso, aquele componente estranho ali ao seu organismo, tá? Me desculpe aí se eu tô falando algumas palavras que isso não é da minha área, eu sou o paciente, eu não sou o dentista, tá? Então é importante dizer isso. Eu senti um pouquinho de incômodo, né, para alimentação, é super normal, a gente não consegue mastigar direito, porque sente dor, os dentes ficam bem sensíveis, né? Ali a região da sua mandíbula, a região ali da sua bochecha, a região ali, a região da gengiva fica um pouco dolorida, né? Um pouquinho por causa do ponto, um pouquinho por causa do metal que tá ali, mas nada é suportável, né? Como eu disse para você, você tem que ocupar a sua mente para não ficar pensando na dor, porque senão ela vai aumentar, tá? Tem coisas às vezes que nem é dor e você tá colocando coisa na sua cabeça, tá? Bacana, então tá super bom, super sossegado. É uma pena que o procedimento é muito caro, senão muitas pessoas conseguiriam fazer. O resultado quando dá certo, na maioria das vezes dá certo, né? Fica muito bom, ele faz um molde, né, depois dos dentes, para poder saber como é que é certinho a posição do seu dente. Ele vai fazer um dente ideal para você, no caso aqui para mim, né, e vai encaixar, vai ficar perfeito, tá? É muito resistente aquele dente, é um dente, apesar de ser artificial, é muito resistente, ele aguenta mastigação, ele aguenta falar, cantar, ele aguenta fazer qualquer atividade. E se por acaso, que é muito raro acontecer, dele quebrar, pode acontecer, não tem nada demais. Você já tem o parafuso lá, é só tirar ele e implantar um novo. Acabou, sossegado, muito rápido. Eu fico admirado como que a odontologia avançou, né? A odontologia avançou muito mais que a medicina. A medicina tem que correr atrás do prejuízo, porque a odontologia passou a medicina, ó, há anos-luz, tá? E nós temos coisas modernas aí que são muito interessantes e que podem ajudar todo mundo aí a melhorar, tá bom? Então essa foi minha experiência. Tô faltando aí 3 dias para mim tomar os remédios. Semana que vem eu volto nele para ver, para tirar um raio-x para ver como é que ficou o implante. Estando tudo certo, é só esperar mais 5 meses para colocar o definitivo, o dente definitivo, tá? Os cuidados que tem que ter depois de colocar o dente definitivo é esse. Sempre visitar o dentista, que é coisa que todo mundo tem que fazer, né? De 6 em 6 meses é importante você fazer uma higienização, uma limpeza, tirar um raio-x, né? Porque afinal de contas você não tem o dente, mas pode acontecer um problema, né? E se você identificar esse problema com mais antecedência, você consegue resolver, tá? Do que você não identificar, tá? Então é simples. E assim foi minha experiência com o implante. Queria saber o que vocês acharam, se você tem vontade de fazer algum implante algum dia. Super tranquilo, escolha um profissional seguro, é mais importante prática do que diploma, tá? Na minha opinião. Não adianta nada o cara ter PhD, eu conheço muito PhD que na hora de manipular as coisas, de pôr a mão na massa, fica tremendo, tá? Então eu acho a prática mais importante do que o título. O título é importante? Sim. Mas se você não tiver prática, meu querido, não vale nada, tá bom? Então, essa é a minha experiência. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo, deixa o like se você gostou. Fique com Deus.
Valeu e fui, queridão!